Aos 80 anos eu achei que o amor tinha ficado para trás. Mas quando aquele pedreiro molhado apareceu na minha cozinha, tudo mudou. Essa é a minha história que irei contar para vocês aqui no Histórias que Sobrevivem. Fiquem no vídeo para ver como tudo isso terminou. Me chamo Dona Maria, moro em Teresina, Piauí. E posso dizer que hoje me sinto mais viva do que nos meus 20 anos. O responsável por isso? João, meu vizinho pedreiro. Um rapaz 40 anos mais novo que eu. Sim, vocês ouviram direito. Tudo começou com uma torneira quebrada e terminou com ele rejeitando a própria namorada por mim. Mas antes que vocês julguem, deixem eu contar como uma receita secreta mudou completamente a minha vida e a dele também. Era uma terça-feira comum, quando a torneira da cozinha resolveu me dar trabalho. A água jorrava por todos os lados, encharcando o chão e fazendo uma bagunça danada. Eu tentei fechar o registro, mas minhas mãos já não tinham mais a força de antes. Sabe como é, né? Com a idade, as coisas que antes eram simples viram um desafio. Aquela torneira velha que funcionava perfeitamente há anos, de repente começou a dar problema logo numa terça-feira que eu tinha planejado fazer uma faxina geral. O barulho da água espirrando era ensurdecedor, e eu já estava imaginando a conta da água no final do mês. Foi quando lembrei do João, que morava 2 casas ao lado. Ele sempre foi educado comigo. Cumprimentava todo dia quando passava para o trabalho. Um rapaz simples, trabalhador, desses que ainda existem no interior. Nunca pensei que ele mudaria minha vida. O João sempre me chamava a atenção pela educação. Diferente de muitos jovens de hoje, ele sempre parava para perguntar como eu estava, se precisava de alguma coisa do mercado, se estava tudo bem. Era daqueles que ainda respeitam os mais velhos, sabe? Filho de família tradicional, criado com valores que hoje em dia são raros de encontrar. Bati na porta dele meio sem jeito. João, você pode me ajudar com um probleminha lá em casa? Ele nem pensou 2 vezes, largou o que estava fazendo e veio comigo. Quando chegamos na cozinha, o estrago estava feito. Água por todo lado. A cozinha era um caos total. A água tinha se espalhado pela sala. Estava molhando os móveis. E eu já estava desesperada imaginando como ia limpar toda aquela bagunça. João olhou a situação e imediatamente foi buscar as ferramentas na casa dele. Voltou com uma caixa cheia de chaves inglesas, alicates e tudo mais que um pedreiro experiente carrega consigo. Ele se abaixou para mexer no registro embaixo da pia. Foi aí que aconteceu o acidente que mudou tudo. O cano estava mais danificado do que imaginávamos, e a água começou a jorrar com força, encharcando ele completamente da cabeça aos pés. A força da água foi tanta que João levou um susto e acabou batendo a cabeça na parte de baixo da pia. Ele saiu de lá completamente ensopado, com o cabelo pingando, e eu fiquei preocupada se ele tinha se machucado. Mas quando ele se levantou, sacudindo a cabeça e rindo da situação, foi que eu realmente o vi pela primeira vez. A camisa branca que ele usava grudou no corpo dele como uma segunda pele. Eu vi os músculos definidos pelo trabalho pesado, os braços fortes, o peito largo. Aos 80 anos, senti algo que não sentia há décadas. Uma atração que me deixou sem ar. Nunca tinha reparado como o João era bem feito. Sempre o via de longe, cumprimentando rapidamente. Mas ali, molhado na minha cozinha, pude observar que ele não era mais o menino magricela que eu conhecia há alguns anos. O trabalho pesado tinha esculpido um corpo forte, e havia uma masculinidade nele que me surpreendeu completamente. Desculpa, Dona Maria, me molhei todo. Ele disse meio sem graça. Eu ofereci uma toalha, mas quando nossos olhos se encontraram, algo mudou no ar. Era como se uma eletricidade invisível tivesse tomado conta da cozinha molhada. Quando fui buscar a toalha no armário do banheiro, minhas pernas estavam bambas.
Que coisa estranha estava acontecendo comigo. Aos 80 anos, sentindo uma atração física por um rapaz de 40? Tentei me acalmar, respirar fundo. Mas quando voltei e entreguei a toalha para ele, nossas mãos se esbarraram e foi como se levasse um choque. Quando ele estendeu o braço para pegar a toalha, o braço dele esbarrou, levemente no meu. Foi um toque inocente, mas a reação dele me surpreendeu completamente. Ele parou, me olhou de um jeito diferente, como se tivesse sentido algo que não esperava. João ficou parado ali por uns segundos, segurando a toalha, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era mais aquele olhar respeitoso de sempre. Havia algo diferente. Uma intensidade que me deixou nervosa e, ao mesmo tempo, curiosa. Ele parecia estar lutando contra algum pensamento, contra algum sentimento que tinha surgido do nada. Vocês já sentiram essa energia inexplicável entre duas pessoas? Comentem aí embaixo. Foi nesse momento que me lembrei da receita. 3 semanas antes, uma amiga havia me dado um livro com segredos antigos para secar em 30 dias. Achei que era bobagem, mas resolvi tentar. Tomava religiosamente todos os dias, sem muita esperança. A receita tinha chegado até mim através da dona Cleonice, uma amiga de longa data que sempre foi ligada nessas coisas de medicina natural. Ela apareceu lá em casa com um caderno velho, todo amarelado, e disse que tinha conseguido com uma parente que morava no interior do Ceará. Maria, isso aqui vai mudar sua vida. Ela disse com aquela convicção típica dela. Eu ri na época. Achei que era mais uma dessas receitas milagrosas que aparecem toda hora na internet. Mas a Cleonice insistiu tanto que resolvi experimentar. Era uma mistura de ervas que eu nunca tinha ouvido falar, algumas frutas específicas, e tinha que tomar em horários certinhos. No começo achei que era perda de tempo, mas já estava tomando há 3 semanas quando o João apareceu na minha cozinha. Mas ali, vendo a reação do João, vendo como ele me olhava, percebi que talvez a receita estivesse fazendo mais efeito do que eu imaginava. Meu corpo havia mudado. Minha pele estava diferente, mais firme, mais jovem de alguma forma. Nas últimas semanas eu tinha notado algumas mudanças, mas atribuía ao acaso. Minha disposição estava melhor. Eu acordava mais cedo e com mais energia. A pele do rosto estava mais lisa. As manchas da idade pareciam mais claras. Até minha postura tinha melhorado. Eu me pegava andando mais ereta, com mais confiança. Mas pensava que era só impressão minha. A água latinda pingava do teto. O cheiro de café que eu havia feito mais cedo ainda pairava no ar. Nós dois ali, molhados, nos olhando como se fosse a primeira vez. O silêncio era ensurdecedor, mas estava carregado de significado. Era um silêncio diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Não era constrangedor, não era vazio. Era um silêncio cheio de possibilidades, cheio de coisas não ditas, cheio de uma tensão que eu não sabia se era boa ou ruim. O barulho das goteiras da cozinha parecia amplificado e eu conseguia ouvir o coração do João batendo. Ou seria o meu próprio coração? Dona Maria, a senhora está... Ele começou a falar, mas não terminou a frase. Suas bochechas ficaram vermelhas e ele desviou o olhar. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer, porque eu estava sentindo a mesma coisa. Ele estava tentando encontrar as palavras certas, mas como explicar o que estava acontecendo? Como um rapaz de 40 anos ia dizer para uma senhora de 80 que estava sentindo uma atração que nem ele mesmo entendia? Vi a luta interna dele, o constrangimento misturado com algo mais profundo, mais instintivo. João, eu disse baixinho, não precisa ter vergonha. E foi aí que aconteceu o impensável. Ele se aproximou de mim, devagar, como se estivesse pedindo permissão. Eu não recuei. Pelo contrário, dei um passo em direção a ele.
Naquele momento, senti uma coragem que não sabia que ainda existia dentro de mim. Era como se os 80 anos tivessem desaparecido e eu fosse novamente aquela mulher jovem, desejável, capaz de despertar paixão em alguém. Não era só atração física. Era o renascimento de uma parte de mim que eu pensava que tinha morrido junto com meu marido. O primeiro beijo foi suave, hesitante, como se nós dois estivéssemos descobrindo algo novo. Depois ficou mais intenso, mais urgente. Ali na minha cozinha alagada, duas pessoas de gerações diferentes se encontraram de uma forma que nenhum de nós esperava. O beijo começou quase como um acidente. Um toque leve dos lábios dele nos meus. Mas quando percebi que ele não estava se afastando, que estava gostando, me deixei levar. Há quanto tempo eu não beijava alguém? Há quanto tempo não sentia o gosto dos lábios de um homem, o cheiro da pele masculina tão perto da minha? Quando nos separamos, ele estava com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que tinha acontecido. "Eu tenho namorada", ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Mas o jeito que ele disse mostrava que aquilo tinha mudado ali, mesmo. A voz dele saiu embargada, cheia de culpa e ao mesmo tempo de desejo. Eu vi a confusão nos olhos dele, a luta entre o que era certo e o que estava sentindo. Carla era o nome da namorada dele, uma moça bonita que eu já tinha visto algumas vezes. Eles namoravam há 2 anos e todo mundo na vizinhança achava que logo iam casar. "Eu sei", respondi. "E eu tenho 80 anos. Nós dois rimos, risadas, nervosa, cheia de tensão e expectativa. Era uma situação impossível, mas ali, naquele momento, nada mais importava além daquela conexão que tinha nascido do nada. A risada quebrou-me um pouco a tensão, mas não desfez a magia do momento. Era como se tivéssemos colocado todas as cartas na mesa. Ele tinha namorada. Eu era 40 anos mais velha. Tudo estava contra nós. Mas mesmo assim, nenhum dos dois queria sair dali. Nenhum dos dois queria que aquele momento acabasse. Qual seria a escolha de vocês nessa situação? Deixem nos comentários. Nos dias seguintes, João apareceu na minha casa com qualquer desculpa. "Vim ver se a torneira está funcionando direito. Trouxe uns parafusos que sobraram. Queria saber se a senhora precisa de alguma coisa." Sempre educado, sempre respeitoso, mas nossos olhos diziam muito mais. A torneira já estava funcionando perfeitamente há dias, mas João sempre encontrava algo para consertar. Uma dobradiça que rangia, uma lâmpada queimada, um azulejo solto. Eu jogava o jogo, inventava problemas só para tê-lo por perto. Era um jogo perigoso, mas delicioso. Durante essas visitas, começamos a conversar mais, a nos conhecer de verdade. João me contava sobre o trabalho, sobre os sonhos que tinha de montar a própria empresa de construção. Eu falava sobre minha vida, sobre os filhos que moravam longe, sobre a solidão que às vezes me consumia. Havia uma intimidade crescendo entre nós que ia muito além da atração física. Eu continuava tomando a receita religiosamente. A cada dia me sentia mais disposta, mais confiante. Minhas amigas começaram a comentar que eu estava diferente, mais jovem, com mais brilho no olhar. E eu sabia que não era só a receita. Era o sentimento crescendo dentro de mim. As mudanças eram visíveis para qualquer um que me conhecia bem. Dona Conceição, minha vizinha da frente, comentou que eu estava com a pele mais bonita. A farmacêutica perguntou se eu estava usando algum creme novo. Até o padre fez um comentário depois da missa sobre como eu estava radiante. Era como se eu estivesse florescendo novamente. Uma tarde, João apareceu mais cedo que o costume. Estava visivelmente perturbado, andando de um lado para o outro na minha sala. "Dona Maria, eu preciso contar uma coisa para a minha senhora", ele disse, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu nunca tinha visto João tão nervoso.
Ele sentou na beirada do sofá, levantou, foi até a janela, voltou. Suas mãos tremiam ligeiramente, e eu percebi que ele estava suando, apesar do dia não estar tão quente. Meu coração disparou porque eu sabia que o que quer que ele fosse falar mudaria tudo entre nós. Terminei com a Carla hoje. Não conseguia mais ficar com ela pensando na senhora. As palavras dele me atingiram como um raio. Eu sabia que aquilo podia dar problema, que a família dele não ia aceitar, mas meu coração disparou de felicidade. A forma como ele falou, a determinação na voz dele, me deixou sem reação por alguns segundos. Carla não merecia aquilo. Eu sabia. Era uma moça boa, trabalhadora, que amava o João de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia negar a felicidade que senti ao saber que ele tinha escolhido seus sentimentos por mim acima da conveniência social. João, você tem certeza do que está fazendo? Pensa bem na diferença de idade, no que as pessoas vão falar, na sua família. Eu precisava ter certeza de que ele não estava tomando uma decisão por impulso, algo que pudesse se arrepender. Depois, eu tinha que fazer essas perguntas por mais que doesse. Tinha que dar a ele a chance de recuar, de pensar direito sobre as consequências. A diferença de idade era gritante. As pessoas iam falar, a família dele ia surtar. Eu precisava ter certeza de que ele estava preparado para enfrentar tudo isso. Dona Maria, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. A senhora mexe comigo de um jeito que eu nunca senti antes. Idade é só um número quando o sentimento é verdadeiro. Ele disse, finalmente me olhando nos olhos com uma determinação que me derreteu. A convicção dele me impressionou. Não era a fala de um rapaz imaturo tomado por uma paixão súbita. Era a declaração de um homem que tinha pesado prós e contras e chegado a uma conclusão. Vi nos olhos dele que ele estava preparado para lutar por aquilo que sentia, custe o que custasse. Foi quando soube que a família dele tinha descoberto sobre o término e estava furiosa. A mãe do João, Dona Socorro, tinha vindo cobrar satisfações. Meu filho estava com uma moça direita, trabalhadora, da idade dele, e agora vai largar tudo por causa de uma velha? A notícia chegou até mim através da própria Dona Socorro, que bateu na minha porta no dia seguinte, alterada e falando alto. Ela não teve papas na língua. Me acusou de ter enfeitiçado o filho dela, de estar se aproveitando da bondade dele. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ouvir aquelas acusações sem poder me defender direito. As palavras dela doeram. Não vou mentir. Aos 80 anos eu estava acostumada a ser chamada de muita coisa, mas velha naquele contexto. Carregado de desprezo me fez questionar se eu estava fazendo a coisa certa. Será que eu estava sendo egoísta? Passei a noite inteira sem dormir, remoendo as palavras da Dona Socorro. Será que ela tinha razão? Será que eu estava sendo uma velha inconsequente se aproveitando da confusão mental de um rapaz mais novo? Será que o que eu achava que era amor não passava de carência da minha parte e pena da parte dele? Vocês acham que o amor tem idade? Que o coração tem prazo de validade? João ficou revoltado quando soube da conversa. Veio na minha casa no mesmo dia, determinado a esclarecer as coisas. Dona Maria, ninguém tem o direito de falar da senhora assim. Nem minha mãe, nem ninguém. O que a gente sente é real e é nosso. Eu nunca tinha visto João tão bravo. Ele entrou em casa como um furacão, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Por um momento temi que ele fosse fazer alguma besteira, brigar com a mãe por minha causa. Tentei acalmá-lo, explicar que eu entendia a posição da família dele, mas ele não queria ouvir. Mas eu via a dor nos olhos dele. A família que ele amava estava rejeitando a escolha dele. E eu sabia que isso estava partindo o coração dele em dois. João, se você quiser desistir, eu vou entender. Não quero ser motivo de briga na sua família.
Era a coisa mais difícil que eu podia falar, mas tinha que ser dita. Se o João escolhesse a família dele, eu ia sofrer, mas ia entender. Família é sagrada, e ele não podia ficar na posição de ter que escolher entre a mãe e a mulher que amava. Isso acabaria destruindo ele por dentro. Ele me pegou pelas mãos com uma delicadeza que contrastava com a força dos seus braços de pedreiro. Dona Maria, escuta bem o que eu vou falar. Eu escolho a senhora todos os dias. Não importa o que digam, não importa as dificuldades. Eu te escolho. A forma como ele falou, segurando minhas mãos e me olhando nos olhos, me fez ter certeza de que aquilo era real. Não era capricho, não era rebeldia contra fatiar a família. Era amor verdadeiro, maduro, consciente das dificuldades, mas disposto a enfrentá-las. Naquele dia, pela segunda vez, ele me beijou. Mas dessa vez foi diferente. Não tinha hesitação, não tinha dúvida. Era um beijo cheio de certeza, de compromisso, de entrega total. E ali, na minha sala simples, duas almas se encontraram definitivamente. O beijo foi ainda mais intenso que o primeiro. Havia uma urgência, uma necessidade de nos conectarmos completamente. Senti o gosto salgado das lágrimas nos lábios dele. Lágrimas de alívio, de felicidade, de libertação. Era como se finalmente pudéssemos ser nós mesmos, sem disfarces, sem medos. A receita que eu tomava já estava no 25º dia. Eu podia sentir as mudanças no meu corpo ficando cada vez mais evidentes. Minha pele estava mais lisa, meus músculos mais firmes, minha energia lá em cima. Era como se eu estivesse voltando no tempo. Os últimos 5 dias da receita foram marcados por transformações ainda mais dramáticas. Meu cabelo, que estava ficando ralo, ganhou volume novamente. As rugas mais profundas suavizaram. E havia um brilho na minha pele que não existia há décadas. Era impossível negar que algo extraordinário estava acontecendo. A senhora está cada dia mais bonita. João me dizia toda manhã quando vinha tomar café comigo. E eu acreditava, porque me sentia bonita, me sentia desejada, me sentia viva, de uma forma que não experimentava há décadas. Começamos a estabelecer uma rotina. João passava em casa antes do trabalho para tomar café comigo, voltava no almoço, quando possível, e sempre terminava o dia na minha casa. Não era mais apenas atração. Estávamos construindo uma relação verdadeira, baseada no carinho, no respeito mútuo, na compatibilidade. Os vizinhos começaram a reparar. Algumas amigas vinham com perguntas disfarçadas. Maria, que creme tu tá usando? Tu emagreceu? Que segredo é esse? Eu sorria e não contava nada, guardando meu tesouro só pra mim. Dona Lourdes, que morava na esquina, foi a mais direta. Maria, tu tá diferente. Parece que rejuvenesceu 20 anos. Eu ria e desconversava, mas por dentro estava radiante. Era bom saber que as mudanças eram visíveis para todo mundo, que não era só impressão minha ou do João. Foi numa tarde de chuva que tudo se intensificou. João tinha vindo me ajudar a arrumar umas telhas que estavam vazando. Nós dois trabalhando juntos, ele em cima do telhado, eu passando as ferramentas, quando a chuva ficou mais forte e ele teve que descer. A chuva chegou de repente, como sempre acontece em Teresina. Num momento o céu estava azul, no outro estava despejando água como se o mundo fosse acabar. João desceu do telhado escorregando, preocupado em não cair, e nós dois corremos para dentro de casa, rindo da situação. Entramos correndo na casa, os dois molhados novamente, rindo como dois adolescentes. Era engraçado como a água sempre estava presente nos nossos momentos mais importantes, como se fosse um elemento que nos conectava de alguma forma mágica. Percebi como a chuva tinha se tornado um símbolo na nossa relação. Primeiro foi a água da torneira que nos uniu.
Agora era a chuva que nos trazia para dentro de casa, para a intimidade, para momentos a sós que eram cada vez mais preciosos para nós dois. Ele tirou a camisa molhada sem cerimônia, e eu não consegui desviar o olhar. Aos 40 anos, ele tinha um corpo esculpido pelo trabalho pesado, mas foram os olhos dele que me hipnotizaram. Olhos cheios de desejo, de carinho, de algo que eu não conseguia nomear. Não era só luxúria o que eu via nos olhos dele. Era admiração, carinho, respeito, amor verdadeiro. Era o olhar de um homem que via uma mulher completa, não apenas uma senhora de 80 anos. Era o olhar de quem enxergava beleza onde outros viam apenas velhice. O que vocês fariam nessa situação? Comentem suas opiniões. Dona Maria, ele disse, se aproximando. Eu não aguento mais fingir que isso é só amizade. Eu te amo. Amo seu jeito, sua força, sua beleza. Amo tudo em você. E não me importa o que os outros pensam. A declaração dele me pegou desprevenida e me emocionou profundamente. A palavra amor, dita com tanta convicção, me fez tremer. Há quantos anos ninguém me dizia que me amava? Desde a morte do meu marido, há mais de 10 anos, eu não ouvia essa palavra direcionada a mim. E agora estava ouvindo da boca de um homem jovem, bonito, que podia ter qualquer mulher da idade dele. João, você tem certeza? Uma vez que a gente cruzar essa linha, não tem volta. Eu não sou mais uma menina. Não posso fingir que sou. Se você está comigo, é comigo de verdade, com tudo que isso significa. Respondi, querendo ter certeza absoluta dos sentimentos dele. Eu precisava que ele entendesse o que estava escolhendo. Não era só uma aventura, um romance passageiro. Era uma mulher de 80 anos, com todas as limitações que a idade traz. Era aceitar que eu podia ficar doente, que meu corpo ia continuar envelhecendo, que nossa diferença de idade sempre seria um obstáculo social. A resposta dele não veio em palavras. Ele me puxou para perto, me olhou nos olhos com uma intensidade que me fez tremer e me beijou com uma paixão que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Era fome, era sede, era necessidade. Ali, no chão da minha sala, sobre o tapete, que minha mãe havia feito décadas atrás, nós nos entregamos um ao outro completamente. Não foi só físico, foi uma conexão de almas, um encontro de duas pessoas que se reconheceram, apesar da diferença de idade. Pela primeira vez em mais de 10 anos, senti o peso e o calor do corpo de um homem sobre o meu. Senti as mãos dele explorando meu corpo com reverência, como se eu fosse algo precioso e frágil. E, ao mesmo tempo, senti minha própria paixão renascendo, ardente e urgente, como se eu tivesse voltado aos 20 anos. Depois, deitados no chão, ouvindo a chuva bater no telhado, ele traçou as linhas do meu rosto com os dedos. Como é possível você ser tão perfeita aos 80 anos? Perguntou genuinamente curioso. Eu sorri, pensando na receita que estava quase completando os 30 dias. O carinho dele era genuíno, não havia fingimento. Suas mãos traçavam meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe, cada linha, cada marca do tempo. Era um toque, cheio de amor, de admiração, de gratidão por estar ali comigo naquele momento único. João, posso te contar um segredo? Ele acenou que sim, interessado. Tem uma receita que eu estou tomando há quase um mês. Uma amiga me deu. Disse que era para secar em 30 dias. Achei que não ia funcionar, mas olha só. Contei para ele sobre a receita da Dona Cleonice, sobre como tinha sido cética no início, sobre as mudanças que tinha notado no meu corpo nas últimas semanas. João escutou tudo com interesse, fazendo perguntas, querendo entender como funcionava. Mostrei para ele as mudanças no meu corpo, a firmeza da pele, a disposição renovada, o brilho no cabelo.
Ele ficou impressionado, mas depois riu. Dona Maria, receita ou não receita? O que me atrai na senhora vai muito além da aparência física. É sua personalidade forte, sua independência, a forma como você me olha sem medo, como se soubesse exatamente quem eu sou por dentro. É a forma como você me faz sentir homem, não por ser mais nova, mas por ser você. Ele continuou, me fazendo chorar de emoção. Essas palavras me tocaram mais fundo que qualquer elogio físico. Ele não estava comigo por eu parecer mais nova. Estava comigo por quem eu era como pessoa. Minha experiência de vida, minha personalidade, minha forma de vê-lo como homem. Tudo isso era o que realmente importava para ele. Nos dias seguintes, nossa relação se aprofundou ainda mais. João passou a dormir em casa algumas vezes, acordar ao lado dele, preparar café da manhã juntos, dividir os pequenos momentos do dia. Tudo isso me fazia sentir completa de uma forma que nunca imaginei possível, aos 80 anos. A intimidade do dia a dia foi o que realmente consolidou nossa relação. Ver João de manhã, com o cabelo bagunçado, sonolento, tomando café na minha cozinha como se sempre tivesse feito parte da minha vida. Conversar sobre bobagens, planejar o dia, dividir as pequenas preocupações cotidianas. Mas nem tudo eram flores. A pressão da família dele aumentava a cada dia. A mãe, os irmãos, até alguns amigos vinham tentar convencê-lo a voltar à razão. João, você está sendo enfeitiçado por essa mulher. Isso não é normal, diziam. A família do João começou uma verdadeira campanha para separar a gente. Passavam em casa dele constantemente, ligavam, mandavam outros parentes para conversar. Era uma pressão psicológica constante. E eu via como isso estava afetando João, mesmo que ele tentasse disfarçar. Vocês acham que o amor pode ser considerado feitiço quando é verdadeiro? Uma tarde, Carla, a ex-namorada dele, apareceu na minha porta. Era uma moça bonita, nova, exatamente o que todos esperavam que ele escolhesse. Ela veio com lágrimas nos olhos, implorando para que eu devolvesse o João para ela. Carla era realmente bonita. Loira, olhos azuis, corpo jovem. Tudo que uma mulher da minha idade jamais poderia competir. E ela estava visivelmente sofrendo, com os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo enquanto falava comigo. Era difícil não sentir pena dela. A senhora não entende o mal que está fazendo. Ela disse entre soluços. Ele tinha um futuro comigo. Íamos casar, ter filhos. A senhora está destruindo a vida dele por capricho. As palavras dela mexeram comigo mais do que eu queria admitir. O sofrimento dela era real. E isso me deixou abalada. Ela não estava sendo má ou cruel. Estava lutando pelo homem que amava, usando os argumentos que qualquer pessoa usaria na situação dela. E parte do que ela dizia fazia sentido. Eu realmente estava impedindo João de ter uma vida normal? Pela primeira vez desde que tudo começou, duvidei se estava fazendo a coisa certa. Será que eu estava sendo egoísta mesmo? Será que estava impedindo João de ter a família que merecia, os filhos, uma vida normal para a idade dele? Passei o resto do dia atormentada por essas dúvidas. Será que o amor que sentia por João era suficiente para justificar tirar dele a chance de ser pai, de construir uma família tradicional? Será que aos 80 anos eu tinha o direito de ser egoísta assim? Quando João chegou e encontrou Carla saindo de casa, ficou furioso. Não comigo, mas com a situação. Dona Maria, por favor, me diga que você não está acreditando nas coisas, que ela falou. Por favor, me diga que você sabe que o que a gente tem é real. A cara de desespero dele me partiu o coração. João estava com medo de me perder. Medo de que eu desistisse dele por causa da pressão externa. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ter certeza de que ele estava fazendo a escolha certa,
que não ia se arrepender no futuro. João, talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja sendo egoísta. Você é novo, pode ter filhos, uma família. Comecei a falar, mas ele me interrompeu com um beijo desesperado, como se quisesse calar minhas inseguranças com amor. Escuta bem, Maria. Ele disse usando meu nome sem o Dona pela primeira vez. Eu já tive relacionamentos normais. Já namorei moças da minha idade. Mas nunca na vida senti pelo que sinto por você. Isso que a gente tem não é normal. É extraordinário. A intensidade da voz dele, a forma como segurou meu rosto entre as mãos, me fez perceber que ele tinha certeza absoluta do que estava dizendo. Não era impulso, não era confusão. Era uma decisão madura, pensada, consciente de todas as implicações. Eu não quero normal. Eu quero você. Quero acordar do seu lado. Quero cuidar de você. Quero que você cuide de mim. Quero envelhecer. Com você, mesmo que você tenha 40 anos de vantagem. Ele continuou, me fazendo rir e chorar ao mesmo tempo. A frase dele sobre envelhecer comigo, mesmo eu tendo 40 anos de vantagem, me tocou profundamente. Era uma declaração de amor que ia além do romântico. Era um compromisso real com o futuro, com os desafios que viriam, com a realidade da nossa diferença de idade. Naquela noite completei exatamente 30 dias da receita. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher que estava ali. Não era só a aparência física que tinha mudado. Era toda a minha postura, minha confiança, minha forma de me enxergar no mundo. O reflexo no espelho mostrava uma mulher que parecia ter 60 anos. Não, 80. A pele firme, os olhos brilhantes, o corpo mais ereto. Mas mais do que isso, havia uma luz interna, uma vitalidade que não existia há anos. Era como se eu tivesse renascido por completo. João notou a diferença imediatamente. Você está radiante hoje. Diferente. Como se tivesse completado alguma transformação, ele disse, sem saber que era exatamente isso que havia acontecido. A receita havia cumprido sua promessa de forma mais intensa do que eu imaginava. Eu me sentia poderosa, confiante, capaz de enfrentar qualquer desafio. Era como se os 30 dias da receita tivessem me dado não apenas um corpo mais jovem, mas também a força interior necessária para lutar pelo meu amor, independente do que os outros pensassem. Decidimos que era hora de enfrentar a família dele juntos. Não podíamos mais viver escondidos, fingindo que o que sentíamos não existia. Marcamos um almoço na casa da mãe dele, Dona Socorro, para esclarecer as coisas de uma vez por todas. A decisão de enfrentar a família foi difícil, mas necessária. Não podíamos continuar vivendo nosso amor nas escondidas, sempre com medo de alguém nos ver juntos, sempre preocupados com o que iam falar. Tínhamos que assumir publicamente nosso relacionamento. O que vocês acham que aconteceu nesse almoço? Apostem nos comentários. A tensão estava no ar desde o momento que chegamos. Dona Socorro me cumprimentou com educação forçada, mas seus olhos deixavam claro que eu não era bem-vinda ali. Os irmãos de João evitavam olhar diretamente para mim, como se eu fosse algo constrangedor. A casa da família de João era simples, mas aconchegante. Dona Socorro tinha preparado um almoço caprichado. Arroz, feijão, galinha caipira, farofa, tudo feito com esmero. Era claro que ela queria mostrar que podia oferecer ao filho coisas que eu, na minha idade, talvez não conseguisse mais. Durante o almoço, João tentou explicar seus sentimentos, mas foi interrompido várias vezes. Filho, você está confundindo gratidão com amor. Ela te ajudou. Você se sente em dívida. Mas isso não é motivo para jogar sua vida fora, disse um dos irmãos. Eu estava quieta, tentando manter a compostura, mas por dentro fervia de indignação.
Como ousavam reduzir nosso amor à gratidão? Como se o João fosse uma criança incapaz de distinguir seus próprios sentimentos. Mas eu sabia que qualquer reação exaltada da minha parte só confirmaria o que eles pensavam sobre mim. Eu estava quieta, tentando manter a compostura, quando a mãe dele soltou a frase que mudou tudo. João, essa mulher podia ser sua avó. Que tipo de futuro vocês acham que vão ter? Ela vai morrer e deixar você viúvo antes dos 50. A frase foi como uma bofetada. Cruel, direta, mas tecnicamente verdadeira. Eu realmente podia morrer antes do João, deixá-lo viúvo ainda jovem. Era um argumento que eu não tinha como rebater. Uma realidade que assombrava meus pensamentos nas madrugadas quando não conseguia dormir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João ficou pálido de raiva, mas eu me levantei antes que ele pudesse falar. Dona Socorro, a senhora tem razão numa coisa. Eu sou mais velha que seu filho, mas se engana ao pensar que não tenho futuro para oferecer. Levantei devagar, com toda a dignidade que consegui reunir. Senti os olhos de todos na mesa grudados em mim, esperando para ver como eu reagiria à provocação. Era meu momento de mostrar quem eu era, de defender nosso amor com argumentos sólidos. Eu tenho 80 anos de experiência de vida, de amor, de cuidado. Tenho uma casa quitada, uma aposentadoria, estabilidade emocional que só se conquista com a idade. E, acima de tudo, tenho um amor verdadeiro pelo seu filho, que não depende de aparência ou conveniência. Cada palavra saía carregada de convicção. Não era súplica, não era justificativa. Era uma apresentação das minhas qualidades como mulher e como companheira. Eu estava mostrando que tinha muito a oferecer, que não era uma velha aproveitadora como eles pensavam. Se o João escolher ficar comigo, ele não está perdendo nada. Está ganhando uma companheira que sabe exatamente o valor dele, que não vai jogar fora o amor por bobeira, que vai cuidar dele como ele merece ser cuidado. Continuei sentindo uma força que não sabia que tinha. Vi alguns rostos ao redor da mesa mudarem de expressão. Não era mais desprezo ou pena. Havia uma certa admiração na forma como alguns me olharam. Eu estava me defendendo com classe, mostrando que não era uma mulher desesperada agarrada a um último amor. João se levantou e ficou ao meu lado. Mãe, a senhora ouviu? É isso que eu escolho. Escolho uma mulher que me ama de verdade, que me valoriza, que me faz feliz todos os dias. Não vou abrir mão disso por preconceito. A posição dele ao meu lado foi mais eloquente que qualquer palavra. Ali estava um homem maduro, de 40 anos, defendendo publicamente sua escolha amorosa diante da família. Não era rebeldia adolescente. Era a decisão firme de alguém que sabia o que queria. A família ficou em silêncio, processando as palavras dele. Era um momento decisivo. Ou eles aceitavam nossa relação, ou João teria que escolher entre eles e eu. E eu sabia que isso partia o coração dele, porque ele amava a família. Foi Dona Socorro quem quebrou o silêncio. Se é isso que você quer, meu filho, eu vou tentar entender. Mas promete uma coisa. Se um dia você se arrepender, se perceber que cometeu um erro, você volta para casa sem vergonha. A resposta da mãe dele me surpreendeu. Não era aceitação completa, mas também não era rejeição total. Era um meio termo, uma tentativa de manter a família unida, mesmo discordando da escolha do filho. Era mais do que eu esperava conseguir. Naquele primeiro encontro, João olhou para mim, depois para a mãe. Mãe, eu prometo uma coisa diferente. Vou amar a Maria todos os dias da minha vida. E vocês vão ver que o que a gente tem é real. E um dia vocês vão aceitar ela como parte da família. A promessa dele foi corajosa e bonita. Ele não estava apenas defendendo nosso amor. Estava apostando que o tempo provaria que estávamos certos. Era uma aposta arriscada,
mas necessária para construir pontes entre nossa relação e a família dele. Vocês acreditam que a família pode mudar de opinião com o tempo? Saímos de lá de mãos dadas, mais unidos do que nunca. A conversa não havia sido fácil, mas havíamos dado o primeiro passo para viver nosso amor abertamente. Eu sabia que ainda teríamos muitos desafios pela frente, mas estar com ele me dava força para enfrentar qualquer coisa. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas não constrangedor. Nós dois estávamos processando o que havia acontecido, orgulhosos de como havíamos nos comportado, mas também conscientes de que aquilo era apenas o começo de uma longa jornada. Nos meses seguintes, nossa rotina se estabeleceu de forma natural. João trabalhava durante o dia, eu cuidava da casa, e à noite éramos só nós dois. Assistíamos televisão, conversávamos sobre tudo, fazíamos planos para o futuro. Era uma vida simples, mas plena. A vida doméstica com João era tranquila e feliz. Ele chegava do trabalho sujo de cimento e tinta, tomava banho, jantávamos juntos conversando sobre o dia. Depois assistíamos novela, ou ele lia jornal enquanto eu fazia crochê. Era uma rotina de casal estabelecido há anos, não de dois amantes na lua de mel. A receita havia cumprido seu papel, mas eu descobri que a verdadeira transformação não vinha de nenhuma fórmula mágica. Vinha do amor. Era o amor que me deixava mais bonita, mais disposta, mais jovem. Era o amor que fazia meus olhos brilharem e meu coração bater mais forte. Percebi que os efeitos físicos da receita eram temporários, mas os efeitos emocionais do amor eram permanentes. Mesmo quando meu corpo voltasse a mostrar os sinais da idade, eu continuaria sendo a mulher que João amava, porque nosso amor ia muito além da aparência física. João começou a me levar para conhecer seus amigos de trabalho. No início, todos ficavam surpresos, alguns até desconfortáveis. Mas com o tempo, vendo como ele era feliz comigo, como eu o tratava bem, começaram a nos aceitar como casal. As primeiras saídas sociais foram difíceis. Eu sentia os olhares curiosos, ouvia os cochichos, percebia o desconforto de algumas pessoas. Mas João nunca demonstrou vergonha de estar comigo. Sempre me apresentava com orgulho, sempre me incluía nas conversas. Dona Maria, o João está diferente desde que está com a senhora, disse um dos colegas dele numa festa junina. Mais alegre, mais confiante, a gente vê que ele está feliz de verdade. Essas palavras me encheram de orgulho e confirmaram que estávamos no caminho certo. Era gratificante ouvir isso de pessoas que conheciam João há anos. Elas viam a mudança positiva que nosso relacionamento havia trazido para ele. E isso validava nossos sentimentos de uma forma que nenhum argumento teórico poderia fazer. Minha própria família demorou para aceitar também. Meus filhos, que já eram adultos, ficaram chocados no início. Mãe, será que isso é sensato? Perguntava minha filha mais velha. Mas eles me conheciam. Sabiam que eu não tomava decisões por impulso. Meus filhos, Antônio e Marisa, moravam em São Paulo e só vinham me visitar nas férias. Quando contei sobre o João, eles ficaram preocupados, achando que eu estava sendo vítima de algum golpe. Foi preciso muito tempo e várias conversas para eles entenderem que era amor verdadeiro. Filha, respondi para ela. Aos 80 anos eu aprendi que a vida é muito curta para desperdiçar oportunidades de ser feliz. O João me faz feliz e eu faço ele feliz. Não é isso que importa? Ela não soube o que responder, mas vi em seus olhos que estava começando a entender. A primeira visita dos meus filhos depois que assumimos o relacionamento foi tensa. Eles vieram preparados para não gostar do João, para encontrar defeitos nele. Mas João os conquistou com sua simplicidade, sua educação, seu carinho genuíno comigo. No final da visita,
Até eles estavam brincando com ele. O tempo foi nosso melhor aliado. Conforme os meses passavam, as pessoas se acostumavam com nossa presença como casal. Íamos à missa juntos, às festas da comunidade, às reuniões familiares. Éramos Maria e João, e nossa idade deixou de ser o foco principal. As primeiras aparições públicas como casal oficial foram constrangedoras. Na igreja, algumas pessoas mudavam de lugar quando nos viam chegar. Na padaria, as conversas paravam quando entrávamos. Mas com o tempo nossa presença se normalizou. As pessoas se acostumaram. João se mostrou um companheiro dedicado e carinhoso. Quando eu tive uma pequena queda e torci o tornozelo, ele me cuidou com uma delicadeza que me emocionou. Era ele quem fazia minha comida, me ajudava no banho, ficava comigo durante a noite, para ter certeza de que eu estava bem. A queda aconteceu numa tarde que eu estava regando as plantas do quintal. Escorreguei numa poça d'água e caí torto. A dor foi imensa, e por um momento temi ter quebrado algo. João chegou do trabalho e me encontrou chorando na cama, com o pé inchado. Maria, ele disse uma noite enquanto massageava meu pé machucado. Eu quero que você saiba que não estou com você por pena ou por obrigação. Estou aqui porque te amo e porque você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Palavras como essa me lembravam diariamente do quanto nossa união era especial. Ver o cuidado dele comigo naqueles dias difíceis me fez ter certeza de que nosso amor era sólido e verdadeiro. Ele não estava comigo apenas nos momentos bons. Estava presente nas dificuldades, nos momentos em que eu me sentia frágil e dependente. Vocês conseguem imaginar um amor tão intenso quanto esse? No dia do meu aniversário de 81 anos, João preparou uma surpresa que jamais esquecerei. Ele organizou uma festa na praça da cidade. Convidou toda a vizinhança, minha família, até mesmo a família dele. Era sua forma de mostrar para todos que não tinha vergonha do nosso amor. A organização da festa deve ter dado um trabalho enorme. João decorou a praça com bandeirinhas coloridas, contratou um forró pé de serra, preparou comida para mais de 100 pessoas. Era uma demonstração pública de amor que me deixou sem palavras. A festa estava linda, decorada com flores do meu jardim e com as cores que eu mais gosto. Quando chegamos na praça e vi toda aquela gente reunida para me parabenizar, lágrimas de emoção escorreram pelo meu rosto. Era a prova de que nosso amor havia sido aceito pela comunidade. Ver tantas pessoas ali, celebrando comigo, me fez perceber que nossa luta tinha valido a pena. Não éramos mais o escândalo da cidade. Éramos um casal respeitado, aceito, querido pela comunidade. Era uma vitória que nem eu nem João havíamos ousado sonhar no começo. Dona Socorro estava lá, ainda meio tímida, mas fez questão de me cumprimentar e me dar um abraço. Dona Maria, ela disse baixinho no meu ouvido. Eu ainda estou aprendendo, mas vejo como meu filho é feliz com a senhora. Isso significa muito para mim. A presença da família do João na festa foi o presente mais valioso que eu poderia ter recebido. Ver Dona Socorro me abraçar, mesmo que timidamente, me fez sentir que finalmente estava sendo aceita não apenas como mulher do João, mas como parte da família. Durante a festa, João fez um discurso que me deixou emocionada. Maria não é só a mulher que eu amo, é a mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não tem idade, não tem regras, não tem limites. Ela me fez um homem melhor, e eu espero fazê-la feliz pelo resto da vida. Os aplausos ecoaram pela praça inteira. Ali, cercada de pessoas que me queriam bem, ao lado do homem que eu amava, senti que a vida tinha me dado o maior presente possível aos 81 anos. A chance de amar
e ser amada novamente. Naquela noite, já em casa, João me surpreendeu com outro presente. Era um álbum de fotos com todos os momentos que vivemos juntos, desde aquele dia da torneira quebrada. Na primeira página, ele havia escrito: "Para a mulher que me ensinou que nunca é tarde para começar de novo." O álbum estava lindo, com fotos que eu nem sabia que ele tinha tirado. Havia fotos nossas na cozinha, no quintal, na praça, na igreja. Era nossa história de amor documentada em imagens. A prova visual de que nosso romance não era fruto da imaginação. Folhear aquele álbum foi como reviver nossa história de amor em câmera lenta. Cada foto contava um pedaço da nossa jornada. Os primeiros sorrisos tímidos, os abraços desajeitados, os beijos apaixonados, os momentos de cumplicidade que só dois amantes verdadeiros conhecem. João. Eu disse segurando o álbum contra o peito. Você me deu mais do que amor. Me deu uma nova vida, uma nova identidade. Antes de você, eu era só Dona Maria, a viúva de 80 anos. Agora sou Maria, a mulher amada, desejada, feliz. E eu, Maria, sou João, o homem que descobriu que o amor verdadeiro vale qualquer preconceito, qualquer crítica, qualquer obstáculo. Você me ensinou a ser corajoso, a lutar pelo que eu quero, a não me importar com a opinião dos outros quando se trata de felicidade. Os anos foram passando e nosso amor só se fortalecia. Enfrentamos juntos os altos e baixos da vida, as doenças que a idade traz, as mudanças inevitáveis do tempo, mas sempre de mãos dadas, sempre juntos, sempre apaixonados como no primeiro dia. Houve momentos difíceis, claro. Eu tive alguns problemas de saúde típicos da idade, e João sempre estava ao meu lado. Ele também teve seus momentos de dúvida, especialmente quando outros tentavam convencê-lo de que estava desperdiçando a vida. Mas superamos tudo juntos. Hoje, aos 85 anos, posso dizer com certeza que valeu a pena cada segundo dessa jornada. Valeu a pena enfrentar os preconceitos, aguentar as críticas, lutar contra as convenções sociais. Porque o que João e eu temos transcende qualquer barreira imposta pela sociedade. Nossa relação amadureceu e se aprofundou com o tempo. Não éramos mais apenas dois apaixonados. Éramos companheiros de vida, parceiros em tudo, confidentes um do outro. Havíamos construído algo sólido e duradouro, que resistia a todas as tempestades. O segredo da receita? Descobri que não estava nos ingredientes misteriosos que tomei por 30 dias. O segredo estava no amor que brotou no meu coração naquele dia da cozinha molhada. Era o amor que me transformava, me rejuvenescia, me fazia sentir viva. A receita da Dona Cleonice tinha sido apenas o catalisador, o empurrãozinho inicial que meu corpo e minha autoestima precisavam. Mas a verdadeira transformação veio do amor, da sensação de ser desejada, de ter alguém que me via como mulher, não apenas como uma senhora de idade. Se vocês me perguntarem se recomendo essa receita para secar em 30 dias, eu digo: não, é a receita que vai mudar sua vida. É ter coragem de se abrir para o amor quando ele aparecer. Não importa a idade, não importa as circunstâncias, não importa o que os outros vão pensar. O mais importante é estar aberto às possibilidades que a vida oferece. Aos 80 anos eu poderia ter me limitado à minha rotina de viúva solitária. Mas escolhi arriscar. Escolhi acreditar que ainda tinha amor para dar e receber. E essa escolha mudou minha vida completamente. João ainda trabalha como pedreiro. Eu ainda cuido da nossa casa. E todas as manhãs acordamos juntos, gratos por mais um dia ao lado um do outro. Nossas famílias hoje nos aceitam completamente. Nossos amigos nos veem como exemplo de que o amor não tem idade. Nossa rotina é simples, mas feliz.
João sai cedo para o trabalho, eu cuido da casa, preparo o almoço. Ele volta no meio do dia, almoçamos juntos, cochilamos um pouco. À tarde ele volta para o trabalho e à noite estamos juntos novamente. É uma vida comum, mas preenchida de amor. A receita que mudou minha vida não estava em nenhum livro antigo. Estava na coragem de acreditar que aos 80 anos eu ainda podia me apaixonar, ainda podia ser desejada, ainda podia viver um grande amor. E essa receita, meus queridos, está disponível para todos vocês, independente da idade. Então, quando o amor bater na sua porta, não importa se você tem 20, 50 ou 80 anos, não deixe o medo ou o preconceito te impedir de ser feliz. Porque, no final das contas, a vida é muito curta para desperdiçar oportunidades de amar e ser amado. Essa foi minha história. A história de como uma torneira quebrada me levou ao maior amor da minha vida. Uma história que prova que nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para se apaixonar. Nunca é tarde para ser feliz. Aos 80 anos, eu achei que o amor tinha ficado para trás. Mas quando aquele pedreiro molhado apareceu na minha cozinha, tudo mudou para sempre. E vocês, o que acham dessa história? Deixem nos comentários se acreditam no amor sem idade, se já passaram por alguma situação parecida, ou se tem alguma história de amor para compartilhar. Não esqueçam de dar like no vídeo se gostaram da história da Dona Maria. E se inscrevam no canal para mais histórias emocionantes aqui no Histórias que Sobrevivem.